Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar. E esse é o Pod Mais Leve, um canal onde você vai entender tudo sobre os transtornos alimentares e como construir uma vida mais leve. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma ferramenta que eu sou apaixonada e que pode te ajudar na prática a se relacionar de uma maneira muito mais equilibrada com a comida e com a autoestima. Essa ferramenta é um processo de coach de saúde e bem-estar. Eu trouxe uma médica incrível para explicar sobre esse processo de coach. Ela sabe tudo sobre regulação hormonal. É uma endocrinologista especializada em transexualidade e terapia hormonal. Além de ter expertise em obesidade, emagrecimento e agora coach de saúde, doutora Natália Alencar. Natália, muito obrigada por aceitar esse convite. Isa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Estou muito feliz, essa sua ideia do podcast é genial, acredito que vai ajudar muito várias mulheres. Obrigada, Natália, é um prazer receber você e eu queria te fazer uma pergunta, na verdade é uma curiosidade, né? Quando a gente fala de coach de saúde, a gente sempre pensa assim, nossa, mas coach é uma coisa que existe um preconceito muito grande por trás dessa profissão, como se fosse uma subprofissão, né? O que te levou, você médica, endocrinologista, com um super gabarito, procurar essa ferramenta de coach? Isa, como eu atendo no consultório várias pessoas com doenças crônicas, como obesidade, diabetes, eu queria ajudar mais as pessoas a mudarem seus hábitos de vida. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: na doença aguda, o médico é o herói. Na doença crônica, o paciente é o herói. E eu queria empoderar mais meu paciente, porque realmente tem pacientes que vão bem no consultório, o médico conversa, recomenda, e ele segue e adere às mudanças de estilo de vida, de exercício, dieta. E tem outras pessoas que não. Elas sabem a importância de mudar, elas sabem que precisam treinar, se alimentar bem, mas não fazem. Ou começam e não persistem. Sim. E o coach de saúde e bem-estar é justamente para estimular as pessoas a mudarem de forma mais efetiva e duradoura. Então foi por isso, foi pela necessidade que eu tinha de fazer com que meus pacientes mudassem mesmo, sabe? Eu queria ajudar realmente eles a conquistarem esse estilo de vida mais saudável, sabe? Foi isso que me levou. Muito legal, porque eu acho que esse pensamento tira a gente desse lugar de médico que não tem tanta responsabilidade pelo processo, porque a gente sabe que 100% da responsabilidade é do paciente. Você tem a ferramenta e depende muito dele, do engajamento dele. E coloca num lugar muito humano, muito empático, né? De olhar a dificuldade dele e falar: o que mais eu posso fazer por ele, né? E eu percebo uma diferença muito grande entre passar em um médico que fala: olha, faça isso e você vai conseguir, daquele médico que fala: qual está sendo a sua dificuldade? Como que eu posso ir além com você para você chegar nesse objetivo, né? Exatamente, porque o coach é justamente você guiar a pessoa, porque quando a gente fala como médico, como especialista, o paciente, quando a gente dá uma diretriz, é muito difícil da pessoa mudar, mas quando a gente faz as perguntas, o coach, ele ensina muito escuta ativa, fazer perguntas certas, porque a gente fala assim, que a gente pode ser especialista, eu posso ser especialista em endocrinologia e em áreas de saúde, mas a pessoa é que é especialista na própria vida. Então, quando ao invés de eu dar as respostas para ela, falar o que ela tem que fazer, eu faço as perguntas certas, gero reflexões, ela consegue ter muito mais insights e caminhar de uma forma muito mais efetiva em direção à mudança. Maravilhoso. Explica pra gente o que consiste esse processo de coach, como que funciona? Certo. O coach é um processo de parceria entre o coach e o cliente. É um ambiente humanizado, apesar de profissional. É um ambiente seguro, sem julgamento, em que o coach busca ajudar o cliente num processo de autodescoberta, de acordo com seus valores. Então, é um despertar de consciência. O processo de coach inicia avaliando o estado atual de saúde e bem-estar da pessoa. Através de ferramentas, o coach orienta como o cliente vai aplicar essas ferramentas. Uma das que a gente mais utiliza é a roda da saúde, que é uma roda que tem os pilares essenciais para a saúde e bem-estar. E o cliente mesmo dá uma nota de satisfação em relação àquele pilar e de confiança, em como ele se sente de satisfação e quão confiante ele está
e mudar um pilar que ele esteja insatisfeito. Então, a gente começa o processo com uma avaliação do estado de saúde e bem-estar da pessoa e trabalha a visão dela como seria o seu melhor estado de funcionamento em relação à saúde e bem-estar. Como seria um dia bom para aquela pessoa? O que é que inspira? A visão é algo inspirador, algo que realmente vai ajudar a ela se manter motivada quando chegarem os momentos desafiadores. Que vão chegar, que vão né? chegar, de com qualquer certeza. jeito. Então, a gente trabalha iniciando com o momento atual, trabalha a visão de saúde e bem-estar e vai construindo metas autodeterminadas. Sempre é o cliente que determina a própria meta. O que ele quer. Isso, de uma forma que seja mensurável, alcançável. E a gente vai dançando com o cliente, a gente fala muito, é um processo que não é uma luta, é sempre uma dança com o cliente, ajudando a ele a focar muito nos aprendizados, ao invés do que deu errado, porque, por exemplo, a gente estabelece uma meta e o cliente não consegue. Aí a gente sempre vai buscar quais foram as barreiras, o que você aprendeu para fazer diferente da próxima vez. É um processo muito focado na aprendizagem. Sabe que eu fico sempre relacionando com coisas que eu vivi na minha vida, né? E eu me lembro muito bem de ir em um endocrinologista ou numa nutricionista e me sentir muito julgada quando não conseguia atingir um resultado, né? E aí eu até perdi o engajamento no tratamento, porque eu pensava assim, poxa, mas por que eu vou lá se ela vai me falar que eu tô fazendo errado, se mais uma vez eu vou me frustrar de perceber que eu não consegui. E antes de indicar uma ferramenta, eu gosto muito de testar em mim essa ferramenta. E foi assim que a gente se conheceu, né? Para quem não sabe, eu conheci a Natália no ano passado num grupo que se chama Grupo Florescer, da endocrinologista Paula Pires e da Andrea Budi. E elas aplicavam muito esse conceito do coach dentro desse grupo, né? E eu falei assim, poxa, óbvio que tem alguma coisa na minha vida que eu quero mudar, né? Pode não ser mais alimentar, mas tem alguma coisa que está desequilibrada, então quero aplicar esse processo de coach para ver como que funciona na prática, né? E foi muito legal, porque eu entrei no grupo primeiro por uma necessidade de me conectar com pessoas, porque a gente estava saindo ali daquele período da pandemia, todo mundo muito isolado, então mesmo que fosse virtual, é uma conexão com outras mulheres, né? Isso é muito importante. E segundo, por quê? Desde que minha filha nasceu, minha filha vai fazer 5 anos, eu não conseguia estabelecer uma rotina de exercício. Então, na minha gravidez, eu passei mal, parei de fazer exercício, que era uma coisa que eu sempre fiz. E desde que ela nasceu, acabou. As prioridades foram outras. Trabalho, família, minha filha, um monte de coisa. E toda vez que eu tentava inserir o exercício, eu não conseguia, né? E a roda da vida foi super legal. É roda da vida ou roda da saúde? Existem as duas. Existe uma roda da vida que abrange outros aspectos, como a parte profissional, a parte espiritual, a parte da saúde. No coach de saúde e bem-estar, a gente utiliza mais a roda da saúde. Roda da saúde. Lá eu percebi que eu não estava conseguindo mudar essa rotina de exercício porque eu não acreditava, eu não tinha confiança de que eu conseguiria mudar aquilo. Então, a gente dá uma nota, né? Por exemplo, então quanto que você quer mudar isso na sua vida? 10, eu quero muito mudar. Quanto você confia que você vai conseguir mudar? 2. Ou seja, como que você vai aplicar uma mudança se você não tem a confiança de que você consegue, né? E aí entra um processo muito de autoconhecimento. Poxa, por que eu acho que eu não consigo mudar isso, né? Por que eu acho que se é uma necessidade eu não consigo implementar? Como que vai ser a minha vida daqui a 1, 2, 3 anos, se efetivamente eu não conseguir mudar isso, não é? Entram todas essas reflexões que talvez se eu passasse com você e você não tivesse um processo de coach, simplesmente você ia me falar, Bela, você precisa de uma rotina, talvez o seu exame de sangue deu alterado aqui, você precisa dar um jeito. Só que isso não ia me ajudar necessariamente, não é mesmo? Exatamente. E aí você falou de um conceito muito importante, que é o de autoeficácia. E que é a crença de que você mesma é capaz de fazer uma mudança. Muitas pessoas, Bela, que eu atendo, com obesidade, sobrepeso, têm uma autoeficácia muito baixa, que já tiveram tentativas anteriores frustradas de perder peso. Isso que você falou é muito verdade. Eu tenho vários pacientes que falam, eu fui em outro endocrinologista quando eu era criança e fui julgada. Por isso que a base do coach é o não julgamento. Eu aplico muito isso no consultório. E aí, concluindo essa parte da autoeficácia, no coach, justamente, a gente quer reconectar as pessoas com as forças pessoais dela. Que todos nós temos forças pessoais,
Todos nós já vivenciamos ao longo da nossa história momentos de dificuldade que a gente conseguiu superar. Então, isso tudo a gente traz à tona no coach para que a pessoa aumente a autoeficácia. E aí, ao invés dela traçar, por exemplo, você estava sedentária. E aí, ao invés de você colocar, eu quero fazer exercício 5 vezes por semana e se frustrar, já que sua confiança estava baixa, a gente traz, Bela, qual seria o menor passo que você consegue dar para se aproximar da sua visão? Sim. Aí você pensa, talvez eu consiga 2 dias, vou tentar encaixar na agenda. E aí, depois que tiver a constância nesses 2 dias, é que você vai progredir com metas muito menores. Quando você vai alcançando uma meta pequena, sua autoconfiança vai aumentando. Muito. É muito melhor fazer uma meta pequena, alcançável, e, assim, subir a autoeficácia do que colocar uma meta muito grande e se frustrar no caminho. Exatamente. Até porque quando você consegue superar isso, você tem aquela janela de oportunidade, né? De conseguir superar esse desafio, a autoconfiança fica tão grande que você fala assim, poxa, agora eu consigo estabelecer uma nova rotina, né? E eu compartilhei, acho que tem umas 2 semanas que eu compartilhei com vocês, que efetivamente depois de muitos meses eu tinha conseguido estabelecer uma rotina, e não porque eu não tinha tempo, não é isso, é porque as minhas prioridades sempre foram outras. Só que uma grande prioridade para mim é o meu trabalho. Eu não quero deixar de trabalhar. Eu não quero, por exemplo, ter alguma questão de saúde que me impeça de trabalhar, porque isso é uma coisa que me dá muito prazer e muita alegria, é uma missão. Então, se eu não conseguisse estabelecer uma rotina de exercício, muito provavelmente o meu corpo ia ficar mais sedentário e eu ia me prejudicar nessa visão do futuro, né? Então, é também a gente trabalhar um pouquinho dessa visão do futuro, de como que vai ser a sua vida se você não conseguir efetivamente implementar essa mudança, não é? Perfeito, exatamente. Então, você percebeu que você conseguiu fazer o exercício quando você colocou aquilo, alinhou com um valor muito importante para você no momento, que era o trabalho. E aí fez mais sentido e você conseguiu realmente ter uma mudança efetiva. Sim. E eu consigo encontrar muita coisa em comum entre o que você está falando do coach de saúde e a hipnoterapia. A primeira coisa que eu percebo, Natália, é que as pessoas que buscam a hipnoterapia, elas já passaram por muitas coisas e elas estão com autoconfiança lá embaixo. Seja porque já tentou várias dietas, seja porque já tomou remédio, já teve efeito colateral e teve que parar, ou porque simplesmente ela não acredita que tem alguma coisa que pode efetivamente mudar a vida dela, né? Então, essa é a primeira característica que eu vejo assim muito em comum. E também a autorresponsabilidade. Num processo de coach, você não coloca a meta, né, para o seu paciente. Você traça junto com ele essa meta. Exato. Na hipnoterapia, a mesma coisa. A meta nunca é do hipnoterapeuta, é sempre do cliente. Aqui a gente fala cliente e não paciente. E é um ambiente de não julgamento. É como que a gente pode extrair o melhor daquela pessoa, lidando com as crenças dela, com os traumas que impedem ela de atingir aquele resultado, né? Aqui dentro a gente parte do princípio de que se existe um sintoma, pode existir uma causa emocional. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí o objetivo é te ajudar a se libertar dessa causa emocional que te impede de chegar a um resultado. Se uma pessoa viveu um abuso, por exemplo, e ela desenvolveu uma estratégia para sobreviver de ganhar peso, porque isso é uma estratégia do cérebro primitivo dela, que fala, opa, como que eu faço então essa pessoa se sentir mais protegida? Talvez ganhando peso é uma ótima estratégia. Então, o que vai ajudar ela nesse processo a ressignificar essa estratégia, né? E a hipnoterapia e o coach, eles andam juntos, porque aqui a gente trabalha do presente para o passado. A gente até faz visualizações do futuro, isso é uma parte importante, mas a gente ressignifica o passado. E no coach você pega o presente e você vê no presente como que consegue aplicar na prática, não é isso? Exatamente. A gente pega o presente, traça muito a visão de futuro. Não é que a gente ignora o passado, porque a gente tenta ressignificar a história, porque muitas pessoas, como a gente falou, que se sentem frustradas, elas só veem o que não deu certo. O coach tenta mudar o olhar, ampliar o olhar da pessoa, para ela ver o que ela aprendeu, como ela evoluiu com aquela oportunidade. Então, a gente olha um pouco para o passado também. Mas o foco principal é sair do presente e trabalhar para continuar se desenvolvendo e chegar numa visão melhor de saúde e bem-estar. Nossa, eu queria, na época que eu tive os meus transtornos, conhecer essa ferramenta, porque eu acho que foi uma vontade muito grande minha
de buscar um caminho de cura, de ressignificação, de cura, eu digo, interna, né? Das minhas questões. E foi algo que eu tive que sozinha buscar, sabe? E se você tem alguém que está ali do seu lado te ajudando com ferramentas, que são ferramentas maravilhosas de autoconhecimento, você ganha tempo, você diminui sofrimento e você consegue aumentar a sua autoconfiança, percebendo que com pequenos passinhos você consegue chegar num resultado positivo, né? Com certeza. Muitas vezes a gente precisa de ajuda externa. Isso não é fraqueza, né? Não, é uma grande força, na verdade. Reconhecer, né? Exato. Natália, tem um ponto em comum aqui entre isso que a gente está falando, né? Seja hipnoterapia, seja coach, que é autoconhecimento. Você acha que o autoconhecimento é um caminho importante no tratamento de um transtorno alimentar ou até de um processo de emagrecimento? Com certeza, Isa. Porque um dos pilares do autoconhecimento é conhecer e saber lidar bem com as suas emoções. E quando a gente aprende a nomear nossas emoções e gerenciar nossas emoções, a gente não transfere essas emoções mal resolvidas para a alimentação. Sim. Concorda? E eu acho que essa gestão das emoções é muito importante, né? Porque a gente não vive numa bolha. Você não tem como evitar que um desafio aconteça na sua vida. Só que o que é que você faz a partir do momento que você vive um desafio, né? Gerencia as suas emoções. Você não coloca ela para debaixo do tapete e você não vive só as suas emoções. Você precisa gestionar tudo isso, né? Então, um processo de autoconhecimento, na minha visão, ele é fundamental para todo mundo, mas principalmente para quem percebe que tem um descontrole, que come as emoções ou que acaba se descontrolando com a comida, porque muito provavelmente você não está conseguindo gerenciar suas emoções, talvez, com a ferramenta correta, né? E às vezes é só você se conectar com uma ferramenta. Às vezes, para mim, a hipnoterapia é uma ferramenta maravilhosa e para você é o coach, ou para outra pessoa é um outro tipo de terapia, yoga, qualquer coisa que ajude ela a gerenciar as emoções, né? Exatamente. Isso é uma resposta muito individual. Por isso que entra também o autoconhecimento. Porque a pessoa tem que ter em mente, já previamente, já tem que ter pensado. Porque geralmente um comer emocional, um episódio de compulsão alimentar tem algum gatilho, né? Seja um estresse emocional intenso, uma frustração, uma raiva, uma tristeza. A pessoa já tem que saber o que é que eu vou fazer naquele momento para aliviar minha emoção negativa. Isso é muito individual. Para mim, Natália, eu adoro fazer yoga. Faço um pouco de yoga, pego meu cachorro, dou um passeio, escuto uma música. Eu adoro ver no Instagram, é uma delícia. Eu escuto uma música e isso alivia meu estresse. E eu acabo não descontando na comida. Então, essas são as minhas respostas. Mas cada uma precisa conhecer as suas. O que é que te energiza? O que é que te faz aliviar aquelas emoções para que você não busque um alívio no doce, no fast food, de uma forma transferindo para a comida um papel que não é dela, né? Sim. Então, é cada um buscar suas respostas. E também, quando a pessoa fica se observando mais, ela... É claro que é muito difícil, né? Um desafio. Tem alguns momentos na vida que a gente perde esse controle, né? E quanto mais a pessoa se observa, mais também ela vai aprender a gerenciar melhor o estresse para que ela não chegue naquele ponto de tanto cansaço mental, de tanta ansiedade que leva ela a descompensar na comida. Então, tanto ter em mente o que fazer nos momentos de ansiedade, quanto se observar para evitar chegar naquele máximo de estresse e ansiedade que pode desencadear o episódio de comer emocional. Sabe que eu uso uma analogia aqui no consultório, que é o seguinte: você vai viver uma vida onde você vai encher esse copinho. Você vai colocar muita água no seu copinho. Se você tem um processo, por exemplo, de psicoterapia, você vai lá toda semana falar um pouco dos seus desafios, você vai esvaziando o seu copinho. Você não deixa ele transbordar. Se você só decide, por exemplo, trabalhar para esquecer o seu problema, você está tampando esse copo, fingindo que a água não está aí, né? Só que se você tem consciência de que o seu copo está enchendo, você começa a buscar maneiras, talvez, de furar o seu copinho, para que ele drene mais rápido. Isso não quer dizer que esse copo não vai encher de água, porque ele vai encher, mas você vai conseguir gerenciar essa água para não transbordar. Eu acho que essa é a grande diferença quando a gente fala de ferramentas complementares a um tratamento, né? Muitas vezes, quem está passando por um transtorno alimentar precisa entender que precisa de um tratamento complementar, multidisciplinar, para que ela consiga, em várias áreas da vida dela, atingir um bom resultado, né? E eu acho que o processo de um coach de saúde e bem-estar, ele entra
muito bem dentro desse processo, porque ajuda a pessoa, às vezes, que entendeu a teoria, trabalhou as emoções, só que ela chega na casa dela e ela não sabe direito como fazer isso, né? Poxa, como que agora eu vou lidar de uma maneira equilibrada com o chocolate? Eu já entendi que eu não tô descontando as minhas emoções no chocolate, eu já entendi um monte de coisa do meu passado que fazia talvez eu usar o chocolate como um tapa-buraco, só que agora o quanto que eu posso comer de chocolate? Como que eu posso inserir este chocolate? Como que eu lido quando eu tiver vontade? Ou quando eu perceber que a minha saciedade não é suficiente? E um processo de coach de saúde ajuda muito nisso, né? Com certeza. O coach de saúde, ele precisa ser especialista em áreas de saúde. Então, ele realmente tem que ter conhecimento de alimentação, de exercício, para orientar e caminhar junto com o cliente. Não pode ser qualquer pessoa. É, né? Exatamente. Tem que ter uma formação que se relacione. Uhum. E a gente tem um momento aqui no podcast que é o momento stalk. A gente stalkeou sua vida, mas não é nada da sua vida pessoal. A gente entrou no seu Instagram, Natália, e eu tava dando uma olhadinha nos seus conteúdos e eu achei bem interessante um conteúdo que você postou sobre a jornada Emagrecer em Harmonia. Conta um pouquinho para quem tá te ouvindo o que é essa jornada. Isa, a ideia da jornada nasceu justamente dessa minha vontade de ajudar mais meus pacientes que querem mudar em alguma área da vida e estão com dificuldade. Então, eu criei como um trabalho complementar que eu faço no consultório para qualquer paciente, e também para qualquer pessoa de fora, não precisa ser meu paciente, para qualquer pessoa que queira fazer uma mudança do estilo de vida e esteja com dificuldade. E vai ser um processo online, ao vivo, toda semana. A gente vai interagir bastante. E como é um grupo com um objetivo em comum de pessoas que querem emagrecer e ter mais bem-estar, uma acaba sendo um espelho para a outra. Sim. Porque quando uma pessoa está com aquele problema, ela acha às vezes que está sozinha ali naquele problema, e quando ela vê outra pessoa com a mesma dificuldade falando, muitas vezes ela tem insights, essa troca de pessoas. É um grupo de apoio, né? Exato. Relações de suporte é um dos pontos do coaching, é um dos pontos que entra ali em várias fases. Seja em pessoa que está em pré-contemplação, já está agindo. Então, a relação de suporte é algo bem importante. E aí eu decidi criar o grupo justamente para reunir pessoas com um objetivo em comum. E aí eu vou aplicar o passo a passo do processo de coach para ela ir fazendo metas autodeterminadas, checando essa meta e se aproximando da sua versão melhor de saúde e bem-estar. Então, não é um processo como dentro do consultório, onde você vai avaliar talvez um tratamento para ela emagrecer, mas vai ser um processo mais focado no coach para que ela possa atingir esse resultado com várias ferramentas, é isso? Exatamente, porque até pelo que você estava falando antes, a gente está falando muito indiretamente de uma abordagem integrativa em saúde, que nessa abordagem integrativa tem a parte que eu faço no consultório, por exemplo, um atendimento, porque no consultório, claro, eu uso algumas técnicas de coaching, eu uso perguntas, reflexões, não faço aquela coisa impositiva. Isso já ajuda muitos pacientes a terem bons resultados. O ambiente não julgamento, escutativa, tudo isso. Mas como eu tenho que avaliar exame, fazer diagnóstico, fazer conduta, eu não consigo fazer o processo passo a passo. Então, o coach é realmente um ponto complementar para que a pessoa, naquela roda da saúde integrativa, a pessoa sempre está no centro com o seu autocuidado. Então, é para ajudar a pessoa a melhorar a sua autogestão, o seu autocuidado mesmo, sabe? E ela não vai usar isso só para o emagrecimento. São ferramentas que ela vai usar para outras áreas da vida dela, né? Exatamente, porque vai muito além. Exatamente. Como ajuda no autoconhecimento, ajudar a pessoa a identificar as forças pessoais, seus valores. Então, ela vai conseguir melhorar a autoeficácia em várias áreas da vida, não necessariamente só na gestão de saúde. Sim, é verdade. Quando a gente fala em emagrecimento, e você aqui é especialista no assunto, eu considero que existem dois tipos de emagrecimento, né? Um emagrecimento que leva a pessoa a ter problemas físicos, emocionais, mentais, porque talvez seja um emagrecimento desequilibrado. E existe um emagrecimento saudável, que promove saúde, que promove equilíbrio, que realmente é o que todo mundo deveria buscar. Mas, infelizmente, a gente percebe pessoas buscando fórmulas mágicas, pílulas mágicas e métodos que façam ela emagrecer de uma forma muito rápida, muito forte e que pode trazer um problema no futuro. O que você considera fundamental, Natália, para um emagrecimento saudável? Eu considero que para o emagrecimento ser saudável, é fundamental que seja embasado em um estilo de vida
que vai sendo construído de uma forma que a pessoa se imagine lá na frente mantendo aqueles mesmos hábitos. Sustentável, né? É diferente de uma dieta restritiva, que a pessoa faz ali com muito sofrimento. Às vezes tem um resultado rápido de emagrecimento, mas ela não consegue manter aquilo por 5, 10 anos. Aí ela tem um reganho, aí fica mais frustrada, aí vai e volta. Então, quando ela vai construindo melhores hábitos e isso se reflete no emagrecimento, aí sim acontece de uma forma saudável. Aí sim é saúde, né? Exatamente. E aí a gente percebe uma diferença muito grande na sociedade que a gente vive hoje, de uma sociedade mais imediatista, né? Total. Como se a gente tivesse sempre que, no menor espaço de tempo, atingir os melhores resultados, né? E eu sempre falo isso aqui no consultório, porque realmente o processo de hipnoterapia, ele traz resultados muito rápidos, mas tem que ser um resultado sem esforço. Eu não quero que o meu cliente se esforce para atingir aquele resultado, porque ele vai se tornar insustentável a longo prazo, né? Qualquer coisa que a gente faz com muito esforço, a gente não vai manter. Então, o emagrecimento tem que ser sustentável, uma nova rotina tem que ser sustentável. A gente tem que ir com pequenas metas atingindo tudo isso para chegar num estado de saúde que a gente consiga manter, né? Exatamente. E aí você falou do não julgar, do não esforço. E aí eu lembrei que é um dos pilares do mindfulness, né? O não esforço. Sim. E não significa ser acomodado, mas significa você não consegue controlar tudo. Então, aquilo que você não consegue controlar, você vai dar o seu que você pode naquele momento, mas você não vai ficar usando toda a sua energia, colocando algo radical que não vai se sustentar. Deixar fluir, né? Exato. E, Isa, no consultório, essa questão da expectativa, do imediatismo, nossa, eu vejo muito. Tenho pacientes com obesidade importante, assim, um índice de massa corporal de 36, só para quem está escutando ter uma ideia. Uma pessoa de 1,60 m com 100 quilos, 90 quilos, que realmente o emagrecimento vai ter muita melhoria de saúde, por reduzir risco de diabetes, pressão alta, de câncer, por reduzir mesmo sobrecarga articular, reduzir a apneia do sono. Então, enfim, é comprovado que uma pessoa que tem obesidade e perder peso vai ter, com certeza, inúmeros benefícios para a saúde e para o bem-estar mesmo. Vai ter melhor capacidade cardiorrespiratória para o exercício e tudo mais. Então, quando eu começo o tratamento com essas pessoas, que é realmente um tratamento que envolve vários pilares, do estilo de vida, pilares medicamentosos, terapias complementares. Às vezes as pessoas perdem 3 quilos em um mês, elas acham pouco, sabe? Porque não consegue colocar nessa perspectiva mais ampla. Se eu continuar nessa velocidade, mesmo que caia um pouquinho, mas se eu continuar nessa velocidade por 5 meses, já são 15 quilos. Claro que o processo não é linear, geralmente a velocidade cai com o tempo, mas a pessoa perde 3 quilos no mês e acha pouco, porque essa expectativa... As pessoas querem muito uma solução imediata hoje em dia. E a gente tem que trabalhar muito a expectativa para não gerar frustração, porque a frustração muitas vezes vem de uma expectativa muito alta, que é incompatível com a realidade, com o emagrecimento saudável. Sim, sim. Eu sempre falo isso aqui. Eu recebo todo dia uma mensagem no WhatsApp falando assim: eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. E eu falo, ótimo, se é uma necessidade, se é uma vontade sua, maravilha. Mas o nosso foco aqui não vai ser para você emagrecer. Vai ser buscar o que é que te impede de ter uma vida mais equilibrada, de parar de descontar a emoção na comida, de comer em excesso, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Então, o objetivo principal é buscar o que faz você ganhar peso. E é claro que o emagrecimento ele pode acontecer durante o processo, né? Não é o nosso foco. E na maioria das vezes ele acontece, mas tem que ser algo fluido. Tem que ser algo que não seja com muito esforço, senão ela não vai conseguir manter por muito tempo, né? Sim. Natália, você acha que na maioria das vezes os transtornos alimentares estão relacionados com questões emocionais ou existem casos de transtornos que estão relacionados apenas com questões físicas, químicas e que um tratamento medicamentoso pode ser suficiente? Isa, eu acredito que realmente a maioria das vezes está associado a questões emocionais. Eu vou até trazer um dado. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que cerca de 80% das pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar periódica, que é apenas um dentre os vários tipos de transtornos alimentares, cerca de 80% dessas pessoas, ao longo da vida, tem pelo menos um diagnóstico de algum outro transtorno psiquiátrico. Seja fobia social, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros.
Eu digo que aqui, Natália, 100% dos casos que eu trato não são de compulsão, são de ansiedade. Porque a ansiedade vem antes e sempre está relacionado. Sempre. Ansiedade e compulsão, muito relacionado. Então, eu acredito também, é claro, existem exceções, né? Como tudo na vida, mas eu acredito também que as emoções, elas estão muito relacionadas aos transtornos alimentares. E se você busca trabalhar suas emoções, entender o que te leva a ter esse comportamento, esse sintoma, e como que você pode gerenciar suas emoções dentro de um tratamento multidisciplinar, é aí que você vai perceber a diferença. Não adianta colocar as emoções embaixo do tapete e achar que tomar um moderador de apetite, por exemplo, para uma compulsão, vai resolver. Ela vai precisar buscar uma terapia, ela vai precisar buscar autoconhecimento, ela vai precisar buscar um monte de coisa, e tudo bem se naquele momento ela precisa talvez de um regulador de apetite, né? Se um médico prescrever, mas ela precisa entender que existe uma bola de ferro presa no pé dela por trás desse sintoma, né? Exatamente. O tratamento medicamentoso às vezes é importante, mas é apenas um dos pilares. Se a pessoa só fizer a medicação e não cuidar do restante, aquilo não vai melhorar totalmente, com certeza. E gerenciar, controlar, conhecer melhor as emoções, na verdade, com certeza é um dos pilares mais importantes. E ressignificar traumas do passado, que acredito que é o que a hipnoterapia faz, Sim, né? Um pouco. Sim. A gente tem algumas questões, assim, muito comuns que envolvem, né, a causa de uma compulsão, por exemplo. Pode ser de uma crença que aquela criança aprendeu. Então, aquelas mães que falam: tem que raspar até o final o prato, não pode deixar a comida no prato, é pecado jogar comida fora, e acaba estimulando aquela criança a comer demais, mas nunca é só isso, é um conjunto de coisas, né? E aí aquela criança aprendeu aquilo, e aí depois os pais dela se separaram, e ela aprendeu que naquele momento comer um docinho trazia um conforto para ela. Aí ela foi crescendo, foi percebendo que, poxa, a comida tem um papel de prazer na minha vida, e cada vez que ela come aquele docinho, dispara a dopamina e ela se sente imediatamente bem. E isso vai acumulando, como se fosse uma bola que vai acumulando até chegar num sintoma de uma compulsão ou de um comer transtornado. Porque nem precisa ser uma compulsão, né, Natália? Se você tem um comer onde você sente culpa, vergonha, onde isso te atrapalha, pode não ser uma compulsão, um diagnóstico de compulsão, mas já é suficiente para aquela pessoa entender que existem emoções por trás disso que precisam ser tratadas, né? Com certeza. A compulsão, o transtorno de compulsão alimentar é algo patológico, mas existem, como você falou, vários graus de como é emocional que precisam ser olhados também com atenção. E, Isa, eu queria aproveitar que você falou um pouquinho da dopamina para trazer aqui um conceito que eu li recentemente e achei muito interessante, que é a importância das pessoas, da gente saber atrasar a recompensa num processo de emagrecimento saudável. Sim. O que é isso? Atrasar a recompensa não é só em relação à alimentação. Pode ser, por exemplo, hoje é uma sexta-feira chuvosa, fria, e a pessoa poderia ficar um pouquinho mais na cama, seria aquela recompensa imediata, ou poderia levantar e treinar, que é uma recompensa tardia, que para aquela pessoa pode ser muito mais significativa, alinhada a mais saúde, a perda de peso, menos ansiedade, todos os benefícios que o exercício traz. Então, saber atrasar a recompensa imediata por uma recompensa maior tardia também é algo que a gente tem que pensar para construir um estilo de vida mais saudável. E é um desafio grande, né? É um desafio, porque muitas vezes a gente quer o conforto, aí seja de um chocolate quente que vai liberar a dopamina, ou de ficar na cama mais um pouquinho e não ir treinar. É então, um às vezes, desafio, acho que para todo mundo. Todo mundo que está ouvindo esse podcast vai se reconhecer nisso. Seja com a comida, ou seja, por exemplo, não vou guardar dinheiro porque eu quero fazer uma viagem. Né? E não tá pensando, talvez, no quanto que o equilíbrio da sua vida financeira pode te ajudar no futuro, né? Então, acho que é um grande desafio da sociedade que a gente vive hoje, que é tudo muito imediatista. Recompensa a dopamina o tempo todo, né? Entrando um pouquinho nessa questão da dopamina, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta que toda mulher quer ouvir a resposta. Quando a gente fala em vício em açúcar, vício em doce, eu tenho uma opinião formada, mas eu queria ouvir a sua. Você acredita que existe o vício em açúcar? Certo. É uma pergunta polêmica, mas eu tenho uma opinião formada também sobre ela. Eu não gosto de falar de vício também, até para não ficar algo muito pesado em relação a um doce, que a pessoa... Não é porque ela tá comendo muito, ela quer reduzir, tudo bem ela reduzir, mas se ela colocar, eu era viciada e parei, e se eu
comer mais uma vez, eu vou ter uma recaída. Isso vai tornar uma relação muito pesada com algo que a gente... Tudo bem comer de vez em quando, né? É necessário. É necessário, né? Tem a parte social, a gente vai para o aniversário, até no dia a dia mesmo, comer um pouquinho de doce pós-almoço. Tá tudo bem, não é isso que vai fazer a pessoa engordar ou emagrecer, né? Então, não gosto de falar vício, mas tem algumas estratégias que dá pra gente utilizar para quando o paladar tá muito viciado, querendo muito açúcar. Porque nosso paladar também, ele se acostuma. Quanto mais estímulo doce a gente dá pra ele, mais a gente vai querer. Então, se você tá com aquele paladar muito viciado, querendo doce a toda hora, tem algumas estratégias que podem ajudar. Sim, e eu acho que tem uma questão aqui que a gente não pode comparar açúcar, por exemplo, à cocaína. Exato. Né? O açúcar é uma coisa que você não vai conseguir eliminar da sua vida igual a cocaína. Exato. Se você tem um vício em cocaína, você vai simplesmente entrar num processo de reabilitação, cortar a cocaína da sua vida, e o açúcar não. É impossível fazer isso. A gente não tem como cortar. É uma questão social, né? É uma questão social. E existe, na minha opinião, e eu acho que bate muito com a sua opinião, Natália, que é, na verdade, o vício pelo comportamento de recompensa que o açúcar gera. Então, você não tem vício na substância açúcar, mas você se vicia nesse comportamento de recompensa, de sentir prazer, de aumentar sua dopamina e tudo isso que envolve consumir açúcar, né? Então, se você consegue criar estratégias para lidar com essa recompensa, você vai perceber que tudo bem ter chocolate em casa. O objetivo não é zerar o chocolate da sua casa, porque isso não vai funcionar a longo prazo, é insustentável. O objetivo é você conseguir ter o chocolate na sua despensa e não ir o tempo todo comer chocolate, né? Às vezes eu recebo algumas pessoas aqui que falam assim, hipnose ajuda a esquecer chocolate? Eu falo, sério? Hipnose não ajuda a esquecer chocolate. Eu não vou conseguir fazer você comer chocolate achando que é um pedaço de carne e falar, ai, não quero mais, estou satisfeita. Não é assim que funciona, tá? O objetivo, quando a gente fala num comportamento de recompensa, é começar a mostrar para sua mente um novo caminho neural, uma nova sinapse. Então, se agora você vive buscando a recompensa através da dopamina, então a gente tem estratégias também através da mentalidade para fazer com que você consiga controlar esse comportamento e lidar com o chocolate de outra maneira. Então, acho que é muito radical a gente falar num vício em açúcar, né? E concordo, Isa. E um dos pontos que eu gosto muito de falar é que se a pessoa está buscando muito prazer no doce, com muita constância, provavelmente é porque está faltando na vida dela outras fontes de prazer. Então, ela precisa diversificar, buscar prazer, seja estando música, na socialização, prazer sexual, prazer de arte. Então, está faltando ela ampliar o repertório dela de fontes de prazer para não buscar apenas na comida, no doce. E quando a gente estuda a fundo o bem-estar, né, como você estuda, o Dr. Daniel, que veio aqui fazer um podcast também estuda, a Fernanda, a nutricionista, a gente entende que existem alguns pilares por trás desse bem-estar. E um dos pilares principais é o contato social. Com certeza. E é por isso que na pandemia a gente percebeu um desequilíbrio muito grande nos transtornos alimentares, né? Um aumento muito grande de transtorno de compulsão alimentar, anorexia, bulimia, porque um dos pilares que é o principal para sentir bem-estar, para sentir prazer, que é o contato social, foi tirado por muito tempo, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência para, num momento onde a gente não tem controle desse contato social, trazer estratégias para minimamente trazer esse prazer para nossa vida, né? Exatamente. Aí, por isso que a roda da saúde é muito importante. Às vezes a gente esquece de olhar o cenário todo, que são, eu vou falar aqui os pilares principais para quem não conhece ainda, né? Que é o pilar da alimentação, o pilar do exercício físico, do sono, do manejo do estresse, dos relacionamentos sociais e do controle de álcool e tóxicos. São esses os 6 pilares da medicina do estilo de vida. Então, se a pessoa acha que saúde é só se alimentar bem e fazer exercício, ela não está olhando para os relacionamentos sociais dela, ela pode estar levando uma necessidade básica que não está sendo atendida, uma necessidade seja de sono, seja de contato social. Ela não está atendendo aquela necessidade. E isso pode ser a causa de um transtorno alimentar, de uma descompensação no doce, de um exagero no doce. Não a causa de um transtorno alimentar, mas muito mais a causa de uma busca excessiva pelo prazer na alimentação. Sim, e precisa ajustar um monte de coisa, né? Para chegar olhar nesse lugar de equilíbrio. Exato. Natália, a gente tá chegando no final. É uma pena, porque foi uma delícia conversar com você. Eu acho que a gente se complementa muito, né? No nosso jeito de trabalhar e naquilo que a gente acredita.
E se você puder deixar um recado, uma reflexão, alguma coisa que é muito sua, assim, talvez não Natália médica, mas Natália pessoa, que possa ajudar quem está escutando esse podcast a ter uma vida mais leve e equilibrada. Certo. Eu vou falar um pouco de uma história, uma vivência pessoal minha mesmo. E eu vejo claramente, hoje eu estou com um momento de vida que eu consigo ter muito mais qualidade, cuidar dos meus pilares. Claro, saúde é um equilíbrio dinâmico, não é estático. Então, a gente não vai estar, nem precisa, nem deve ficar buscando uma perfeição em cada um dos pilares. Mas a gente precisa estar olhando de uma forma completa para todos eles, sem negligenciar nenhum. Teve um momento na minha vida, quando eu estava na residência de clínica médica, estava muito estressada, dando plantão noturno. Ou seja, a privação de sono aumenta a fome, aumenta a vontade de alimentos muito calóricos, como doce e tudo mais. E eu lembro que eu nunca tinha tido compulsão alimentar na vida. E teve um dia que eu cheguei de um plantão estressada e comi uma caixa de chocolate inteira que a minha colega de apartamento tinha. E eu nunca tinha feito isso antes. Falei, gente, olha que loucura. O que está acontecendo? Né? Porque eu estava numa estafa mesmo. Então, claro, aí consegui terminar a residência. Foi um momento pontual e nunca mais, não tive mais. Mas é muito importante a gente buscar se autoconhecer, buscar se cuidar mesmo. Ter profissionais de saúde, empáticos, acolhedores, para ajudar no processo. E, para finalizar, eu queria deixar aqui uma frase que eu vi recentemente, achei muito legal, que é o seguinte: conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Maravilhoso, é isso mesmo, né? Quando a gente domina as nossas emoções, e não só dominar, mas entende, acolhe e sabe como trabalhar, a vida muda, né? Porque impacta em todas as áreas da vida. Natália, eu queria te agradecer imensamente por aceitar o meu convite, estar aqui comigo, batendo esse papo numa sexta-feira chuvosa, de frio. E eu queria que você deixasse o seu Instagram, para quem ainda não te segue, começar a te seguir. Meu Instagram é doutora Natália Alencar, com 2 As juntos. E, gente, entrem no Instagram dela, vejam a jornada dela, ela tem um trabalho incrível. Tem também um trabalho que a gente falou pouco aqui sobre terapia hormonal, né, em transexuais, que é, assim, algo extraordinário que ela faz. Então, vale a pena entrar lá no Instagram da Natália e conferir o trabalho dela. Meu Instagram, para quem ainda não me segue, é @isabelabraga, com Z e um underline no final. Esse foi mais um episódio do Pod Mais Leve e eu te espero no próximo episódio.